Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para o quinto episódio da nossa série Terapia com Filmes e hoje vamos falar do filme da Pixar, Luca. Durante este episódio nós vamos falar de alguns temas relacionados com questões de identidade e também com questões, por exemplo, daquilo que é a importância das amizades, do papel da amizade e também dos estilos parentais. Em relação ao filme Luca, ele teve assim algumas críticas, umas um pouco mais positivas, outras um pouco menos positivas. Para alguns críticos, este não é propriamente um grande filme da Disney, da Pixar, mas o que é certo é que, apesar de não ter, se calhar, o impacto que a Pixar queria, ele acaba por efetivamente ter muitas mensagens que também nos ajudam a compreender todo este processo de crescimento e acredito que também para todas as crianças que tenham a oportunidade de ver este filme, permita dar alguns valores, algumas aprendizagens, por isso vamos lá explorar o que é que este filme, apesar de não ser tão popular quanto poderia ser, o que é que eles nos podem ensinar. O filme começa com uma espécie de dicotomia entre duas realidades, ou seja, aquilo que eles querem transmitir inicialmente no filme é que existe a realidade da vida do mar e a realidade da vida na terra. E aquilo que acontece é que tentam representar uma lenda relacionada com aquilo que seria a existência de monstros marinhos. É baseado realmente numa lenda, não quer dizer que seja verdade, lá está. Mas o que é certo é que usaram algo que existia para alimentar aqui esta história. É representada assim sendo por existir uma vida no mar composta por monstros marinhos que, neste caso, as populações da Terra têm medo e que veem esses monstros como algo extremamente mau. E então o que acontece é que Luca, representado aqui neste caso como uma das personagens principais, para além depois de Alberto. E o que acontece é que Luca representa então esta vivência no mar, portanto ele representa tal monstro marinho e aquilo que acontece e que é logo visível no início do filme é que então esta família que representa supostamente os tais monstros marinhos tem consciência de que a população da Terra que os sente como uma ameaça e é isto que é passado às gerações, ou seja, não podem ir à superfície, não podem tentar estabelecer qualquer tipo de comunicação com os outros, porque isso será uma ameaça para si. E é aqui que entra o primeiro grande conceito em relação à análise deste filme, que está relacionado com a parentalidade. O que é que eu quero dizer com isto? No início do filme é representado, por exemplo, esta questão de que Luca tem a curiosidade sobre o mundo lá fora, portanto aquilo que é para além do mar, mas também é representado a forma como a sua família, principalmente a mãe, porque é quem aqui numa cena do filme acaba por transmitir mais essa impossibilidade de visitar esse mundo, acaba por revelar aqui um estilo de parentalidade que está muito relacionado com aquele que seria um estilo autoritário. Só para fazermos então aqui um parênteses sobre a importância deste tema, em psicologia nós usamos 4 grandes estilos de parentalidade e existem assim 4 estilos de parentalidade, nomeadamente o negligente, o permissivo, o autoritário e o autoritativo, que também acaba por muitas vezes ser chamado quase de democrático. E o que é que acontece em relação a esta classificação destes estilos parentais? Um deles acaba por ser aquele que é conhecido como, eu não quero dizer mais correto, mas aquele que eventualmente tem outcomes, tem consequências mais positivas. Neste caso estamos a falar do estilo autoritativo, que é o tal que também é associado aqui a um estilo mais democrático. Mas existe um outro estilo que acaba por estar representado, diria que muito aqui neste excerto do filme Luca, e é por isso que nós estamos a falar sobre ele, que é o estilo autoritário. E porquê é que eu digo que ele é aqui representado neste filme? O estilo autoritário está muito caracterizado por aquele que é a imposição de regras, sendo que nós aqui estamos a falar de regras rígidas, em que muitas vezes não existe preocupação com a explicação, eventualmente, do porquê daquela regra, ou não existe a preocupação em procurar fazer com que a criança, neste caso, entenda o porquê daquela regra. Portanto, há uma imposição meramente e não existe depois uma eventual explicação, por exemplo. E neste caso aqui do filme, neste excerto, aquilo que nós vemos é que essa explicação acaba por ser, de alguma forma, a imposição do medo. É quase como, se vocês repararem, há pais que têm a tendência de dizerem coisas como, por exemplo, não vais porque eu não quero, ou não porque eu disse que não. É este estilo de
de parentalidade que acaba por eventualmente gerar consequências que são contrárias àquilo que os pais estavam a tentar impor. Neste caso, por exemplo, do Luca, o que a mãe está a tentar impor é que ele não vá à superfície, que ele não tenha qualquer tipo de contacto com os humanos, porque isso, segundo ela, irá trazer riscos para ele. E o que acontece é que, quanto mais é imposta esta impossibilidade, mais vontade ele tem de fazê-lo. E isto acaba por estar revelado em alguns estudos, claro, não assim desta forma tão linear, mas aquilo que está verificado em vários estudos científicos sobre esta questão do estilo de parentalidade e quais as consequências depois, né, durante a vida da criança e durante depois também a vida adulta, é que, por exemplo, em relação, fazendo aqui uma comparação entre estes dois estilos que nós estávamos a falar, do autoritário e do autoritativo, aquilo que está demonstrado é que, por exemplo, no autoritativo, aquilo que se revela depois durante a vida adulta é que estes indivíduos que tiveram este estilo de parentalidade têm tendencialmente níveis mais baixos de ansiedade, de depressão, são mais resilientes, acabam por construir depois a sua vida adulta de uma forma mais positiva, mais compreensiva. Enquanto que em relação aos adultos que estiveram neste ambiente de um estilo de parentalidade mais autoritário, aquilo que se verifica e que foi testemunhado por indivíduos que estiveram neste estilo de parentalidade é que na sua vida adulta têm níveis mais elevados de stress, de depressão, de ansiedade, têm muito menos capacidade de serem resilientes e pode também haver depois a associação com comportamentos, neste caso, que vão contra as regras, ou seja, têm mais dificuldades depois em obedecer a regras. E lá está. Claro que isto não é, eu não estou a dizer que isto é taxativo. Aquilo que acontece é que está comprovado que, por exemplo, este estilo autoritário pode gerar consequências que acabam por ser negativas e que acabam por não ir ao encontro daquilo que seria esperado pelos pais. Não tem que acontecer sempre, mas pode acontecer. Mas ainda assim, apesar de estar aqui esta mensagem que implicitamente é um pouco mais negativa, ou seja, em relação a este estilo de parentalidade, no final, e aqui já é um mega spoiler, não é? No final do filme, aquilo que acontece é que os pais acabam por abraçar o facto de Luca ter ido contra aquilo que eles tinham solicitado, aquilo que eles tinham tentado impor, e acabam por compreender e aceitar aquele comportamento. Eu não sei até que ponto é que isto, na vida real, teria sido assim tão fácil, mas a verdade é que felizmente no filme é representado depois como a aceitação e o acolhimento em relação àquele que foi a decisão do seu filho. E aqui é importante nós percebermos que esta questão deste estilo de parentalidade dos pais de Luca levaram a que ele sentisse a necessidade de mentir para conseguir fazer aquilo que ele queria, ou seja, para atender às suas necessidades sociais, emocionais, comportamentais, porque era algo que não estava a ser reconhecido pela família. Portanto, um grande resumo que nós podemos fazer aqui desta questão é que é importante que, enquanto adultos, seja para com as nossas crianças, seja para com os outros, consigamos reconhecer que cada um tem as suas necessidades sociais, emocionais, comportamentais. Claro que não estou a falar só de crianças, também nós adultos temos essas necessidades, mas em concreto, aqui no caso, por exemplo, da parentalidade, será importante nós tentarmos dar esse reconhecimento. E se existe a necessidade de impor algum tipo de regra, então que o façamos de uma forma explicativa e que não seja baseada nesta questão da ameaça, porque lá está, acaba por depois provavelmente não gerar bons resultados. E agora vamos passar para um outro ponto do filme que também é muito interessante e que acabou por ser quase usado em vários contextos sociais para quem viu o filme, que é a questão do silêncio Bruno. E o que é que isto simboliza? O que está a acontecer neste excerto do filme é que Luca, neste caso, está com Alberto, que é o amigo que ele encontrou durante esta descoberta do mundo dos humanos, do mundo da Terra, e aquilo que está a acontecer é que Alberto está a tentar fazer com que Luca tome uma decisão que, no entender de Luca, e bem, é uma decisão arriscada e que ele está a sentir eventualmente medo, receio das consequências, e é como se existisse aqui o nosso cérebro a alertar-nos para, atenção, não faças isso porque isso não é uma boa ideia. E no filme esta voz, entre aspas, é representada por Bruno, ou seja, querem de alguma forma personalizar esta voz interior que nós temos, que é importante, e já lá vamos, que neste caso está
então a dizer a Luca para ele não ir, para ele não fazer aquilo. Portanto, no fundo, o que é que esta questão do silêncio ao Bruno está a representar? Muitas vezes estas razões que surgem para nós, por exemplo, não fazermos algo, têm efetivamente a sua razão de ser, por exemplo, porque é algo perigoso, porque é algo que pode ter consequências muito negativas, mas nem sempre é isto que acontece, ou seja, por vezes, e aqui também é isso que o filme tenta transmitir, é que nós evitamos fazer algo, por exemplo, experimentar algo novo ou fazer algo diferente, não porque exista propriamente uma ameaça, mas porque nós não temos a confiança para o fazer. E aqui acaba por estar também relacionado com a questão da identidade, que eu vos disse que era um tema que nós iríamos falar neste filme. E aqui o que o filme quer representar é que por vezes nós temos que silenciar o nosso cérebro, o nosso subconsciente e ter as atitudes que nós queremos ter os comportamentos que nós queremos ter, claro, dentro daquilo que é razoável e dentro daquilo que não nos trará consequências negativas. Mas, por exemplo, vamos imaginar que vocês gostam daquela roupa, mas não querem vestir porque não têm confiança, porque acham que vão ser julgados. Tudo isso acaba por não vos permitir explorar algo que se calhar vocês até se iriam sentir bem e que iriam gostar. E é isso que o filme quer transmitir, é que por vezes nós temos que tentar desligar essa voz que está constantemente a impedir-nos de fazer algo, porque por vezes faz-nos bem nós experimentarmos algo novo, fazermos algo diferente, para também nos conhecermos. Muitas vezes aquilo que nós nunca fizemos e que nunca experimentámos faz com que não consigamos conhecer, se calhar, partes, entre aspas, de nós que nós não conhecemos. E por isso é importante nós explorarmos o mundo à nossa volta, e aqui a decisão que Luca acaba por ter é realmente, entre aspas, desligar essa voz que ele tem. Não que a decisão, se fosse no mundo real, fosse uma decisão positiva, mas é uma metáfora daquilo que o filme na verdade quer transmitir. E aqui nós podemos relacionar com o conceito que eu estava a dizer há pouco, desta questão da identidade, que é, por vezes, nós temos dificuldade em revelar o nosso verdadeiro eu e por vezes isso está apenas relacionado com ideias infundadas, com razões que não fazem sentido. Por exemplo, como eu estava a dizer há pouco, o que é que o outro vai pensar, o que é que o outro vai dizer. E isto acaba por também, de alguma forma, estar representado no filme, que é, nós não devemos ter medo de revelar aquilo que é a nossa identidade, aquilo que nós somos de verdade. E é isso que acaba por acontecer num dos certos do filme, que é quando, por exemplo, Luca acaba por revelar que também ele é um monstro marinho, em prol, neste caso, da vida de Alberto, porque Alberto estava a ser capturado, como vocês podem aqui ver, e aquilo que ele faz é, ele revela a sua identidade para conseguir ajudar, neste caso, o seu amigo. E esta revelação acaba por depois, no final do filme, estar representada como a possibilidade de aqueles que estão ao nosso redor aceitarem-nos como nós somos, e o filme tenta encorajar esta tal revelação da identidade, de quem nós somos, de quem nós queremos ser. E felizmente eu diria que esta mensagem também acaba por estar muito nítida no filme, esta questão da identidade e da importância de nós não termos medo de revelar quem somos. Até porque esta questão do medo de revelar a identidade e de quem nós somos, na verdade, foi retratada no filme anteriormente, portanto, por exemplo, aqui neste certo, que é quando Alberto sente a livre e espontânea vontade de revelar quem é, mas Luca não. E lá está, pelo tal medo, pelo tal receio, isto porque a sua família, lá está, foi incutida a tal ideia de que não te deves revelar, não te deves dar a conhecer, e aquilo que acontece é que ele tem esse medo fundado em todas essas ideias que ele foi tirando da sua família e também tudo aquilo que ele viu durante o tempo que esteve entre os humanos. Mas felizmente aquilo que acontece é que depois, no final, como eu vos estava a dizer, esse medo desaparece porque acaba por ser importante revelar a sua identidade e tudo acaba por ficar felizmente bem e todos aceitam aquilo que Alberto é e aquilo que Luca é, apesar de serem diferentes, e é isso que o filme quer transmitir, apesar de serem todos eles diferentes, eles podem viver em comunidade e podem se aceitar uns aos outros. Ainda também em relação a esta questão da identidade, também encontramos aqui algumas semelhanças com aquilo que eu vos falei em relação ao vídeo anterior da análise do Inside Out, do Divertidamente, em relação àquilo que é a construção da personalidade, que no filme está representada como se fossem ilhas, que eu vos falei, de uma espécie de caixas que nós temos organizadas, por exemplo, com memórias da família, com memórias da infância com os nossos amigos, e o filme acaba por também dar a importância de que experiências com diferentes pessoas
pessoas com diferentes realidades ajudam a que nós consigamos construir a nossa personalidade. Semelhante àquilo que eu estava a dizer há pouco desta questão da identidade, de nós nos conhecermos. Felizmente isso está muito representado neste filme e aqui o papel de Alberto acaba por ser crucial nesta questão, que é Alberto que ajuda Luca a ter coragem de experimentar coisas novas, de explorar algo que ele eventualmente até gostava, mas que nunca teve a oportunidade de o fazer por medo, por receio, e portanto aqui é revelado a importância de nos rodearmos de pessoas que nos ajudem a ir além daquilo que é a nossa bolha, sejam amigos, seja a família, sejam por exemplo colegas de trabalho, pessoas que nos ajudem a ir além. É isso que também é revelado muito neste filme e eu diria que também é uma importantíssima mensagem que nós devemos recolher. Neste filme existe um outro momento que também tem uma mensagem muito importante. Neste caso, Alberto, a dado momento, percebe que Luca está a desenvolver uma relação de amizade com outra pessoa. Ou seja, aquilo que está a acontecer neste caso é que Alberto começa a sentir que Luca está a desenvolver outros laços de amizade para além daquilo que era o seu núcleo. Ou seja, o núcleo neste caso estamos a falar exclusivamente de Alberto e Luca. E o que é que está representado neste momento? Apesar de ser implícito, está representado, por exemplo, através da forma como eles colocam o olhar de Alberto. Eles querem transmitir que Alberto está com ciúmes, de alguma forma, desta relação de amizade que Luca tem. E aqui é importante nós percebermos que a existência de ciúmes, muitas vezes, se não quase sempre, está muito associado a questões de falta de confiança, falta de autoestima, tentativa de controlar o outro, e isto muitas vezes está muito associado àquilo que é uma relação abusiva, seja uma relação de amizade, seja uma relação amorosa. Por vezes a presença do ciúme acaba por, infelizmente, gerar aqui situações de abuso psicológico, abuso físico. Claro que o filme não chega a este nível dramático, mas nós poderemos daqui retirar esta importância de que o ciúme, se existir, então significa que, em princípio, existe uma necessidade de se construir a autoestima, de se construir a confiança da pessoa que tem o ciúme, porque aquilo que acontece é que se uma pessoa, vamos imaginar, por exemplo, numa relação amorosa, se for segura de si, se for confiante, se tiver uma boa autoestima, não terá ciúmes. E por isso é importante que estas pessoas também tenham a ajuda que é necessária para ultrapassar estas situações, até porque se uma pessoa estiver a viver assim numa relação amorosa, que era o caso que nós estávamos aqui a falar, acaba por não ser feliz e não estar à vontade na relação, porque existe depois sempre essa insegurança que vai naturalmente desfavorecer a relação. Mais uma mensagem que nós encontramos neste filme, que está carregado de mensagens, que é quando Luca e Alberto estão a interagir e que vão construindo aquele sonho de terem a Vespa, aquilo que acontece é que começa a ser revelado que Luca também tem outros interesses para além desta questão da Vespa, como por exemplo pela astronomia. E neste momento aquilo que acontece é que Alberto fica um pouco intrigado, porque este interesse pela astronomia acaba por lá estar ter esta relação, amizade externa, que para Alberto é uma ameaça, e o que acaba por ser demonstrado ao longo do filme em relação a esta questão dos interesses que podem ser diferentes numa relação de amizade, por exemplo, acaba por transmitir a importância de nós respeitarmos também os interesses dos outros para além daqueles que são os nossos. E todas estas mensagens têm como grande objetivo final, e é isso que acaba por acontecer no filme, revelar a importância de que nós temos a capacidade de inspirar o outro. O que é que eu quero dizer com isto? No final, aquilo que acontece é que, após a comunidade perceber que Luca e Alberto, apesar de serem monstros marinhos, não são uma ameaça, eles inclusive até estavam a ajudar, aquilo que acontece é que quem estava no meio da comunidade disfarçado acaba por se inspirar e também se revelar. E isto é o grande poder que é revelado no filme, que é nós poderemos de alguma forma inspirar os outros a fazer algo de bom, algo de positivo, ou pura e simplesmente ajudar a pessoa a assumir quem é, a assumir a sua identidade e não ter problemas com aquilo que serão as consequências, julgamentos da sociedade ou o que quer que seja. Felizmente essa é, eu diria, a grande mensagem aqui do filme Luca.
E claro que associada a isto e também associada àquilo que eu vos fui falando ao longo deste filme, existe a necessidade de transmitir a importância de nós não duvidarmos de nós próprios, de termos coragem de enfrentar medos, de enfrentar situações que nos deixam de alguma forma desconfortáveis porque são novas, porque são diferentes. Existe esta mensagem presente no filme. Nós, por vezes, temos que saber superar os nossos medos, as nossas inseguranças, para fazermos algo novo, para fazermos algo diferente. E claro que não nos podemos esquecer que a tal voz, o tal Bruno que está aqui no nosso cérebro, ele faz falta, porque o medo é importante. Nós temos que ter medo para não correr determinados riscos desnecessários. Mas o que acontece é que por vezes essa voz sobrepõe-se àquilo que será um medo racional, um medo lógico e acaba por nos impedir de fazer algumas coisas que eventualmente nós gostaríamos, mas que por vezes não temos essa capacidade de enfrentar esse medo, esse desafio, e por isso o que importa é, acima de tudo, nós termos coragem e enfrentar tudo aquilo que nós receamos e que temos medo, e espero que ao verem este filme se sintam inspirados a fazerem, por exemplo, algo novo que nunca fizeram e que não existem consequências negativas, apenas é algo que vocês receiam e que por algum motivo nunca fizeram. Assim fechamos a nossa análise do filme Luca, mas não sem antes deixar aqui talvez aquela que será a frase-chave de ouro deste filme, que é: se nós partilharmos, se nós demonstrarmos quem realmente somos, nós seremos mais felizes. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta análise. Digam-me também nos comentários aí em baixo se existe algum filme que vocês gostavam que eu falasse, ou até um filme que vocês têm algumas curiosidades sobre aquilo que pode transmitir. Deixem tudo nos comentários aí em baixo. Muito obrigada por terem estado aí desse lado e eu desejo-vos a continuação de um ótimo dia. Tchau!